Pessoal, boa noite, né? Hoje eu vim mostrar para vocês um pouco de como está funcionando o nosso esquema de programação da unidade escolar baseado no centro de mídia, né? Segunda-feira, nosso início de planejamento, foi falado muito sobre isso, né? Da questão de planejar atividades que sejam possíveis dos alunos estarem realizando sem sobrecarregar tanto o docente quanto o estudante, a família, ok? Na sexta-feira anterior a essa fala, né, desse planejamento, foi tema de discussão do nosso TPCG. Então, bateu muito de encontro com a linha que nós construímos coletivamente, né, dessa programação em cima do centro de mídias. Nós julgamos da escola que o centro de mídias, além deles estarem alinhados com o currículo paulista e com o currículo oficial do Estado, e abordar essas habilidades essenciais, nós julgamos que ele é a ferramenta hoje mais acessível aos estudantes, seja por meio do patrocínio de internet, seja pela questão de ser transmitido na televisão, né? E está disponível via YouTube, Facebook, celular. Então, se a gente for analisar qual a ferramenta hoje que atinge a maior parte dos estudantes, a gente considera o centro de mídias. Então, nossas aulas, nossa programação fica toda de acordo com o centro de mídias, né? Nosso professor da escola, da unidade escolar, ele assiste a aula do ano série que ele leciona. A partir dessa aula, ele faz um preparo de um resumo com complementação, com exemplificação, né? Para que esses estudantes tenham também acesso à fala do professor, que ninguém conhece melhor o seu aluno do que o próprio professor. Então, o centro de mídias é muito generalista. Então, o professor transforma aquela fala generalista para a linguagem dos nossos estudantes. E isso foi uma estratégia também que a gente adotou para que os estudantes que estão desplugados, inclusive sem a TV, sem acesso ao canal, né, educação, também possa ter acesso ao conteúdo que está sendo transmitido no centro de mídia, porque o desplugado também vai ter esse resumo, às vezes muito mais elaborado, porque o aluno que está totalmente desplugado, ele não tem nem o plantão de dúvidas, né? Então a organização funciona da seguinte maneira: eu tenho o cronograma do centro de mídias, né, da transmissão das aulas. A nossa escola é híbrida, então a gente vai do sexto até a terceira série do ensino médio. Então eu pego essa programação do que é transmitido e organizo o nosso plantão de dúvidas e postagem no Classroom. Porque além do centro de mídia, nós adotamos o Classroom como ferramenta de apoio ao ensino remoto. Então, como que fica? Eu vou explicar assim, olhando aqui o horário. Vocês estão vendo o quadro geral, tá? Segunda-feira, lá no dia 8, está programado, tudo que está em verde é programação do centro de mídias, tá? Então tá programado ali para o sexto ano, matemática, ciências e arte, tá? Então o professor vai estar acompanhando essa aula com ele, professor de matemática, de ciências e de artes, e ele vai entrar com um plantão de dúvida e postagem no Classroom 2 dias depois que aconteceu essa aula. Então, como que fica a organização geral desse cronograma? Vocês vão ver aqui, em vermelho no canto direito, né, de frente para a tela, que a agenda, né, baseada no centro de mídias, de quinta-feira, que faz o plantão de dúvidas de segunda-feira. A agenda do centro de mídias de sexta, que faz o plantão de terça. A agenda de segunda faz o plantão de quarta e a agenda de terça, de quinta de terça faz o plantão de dúvida de quinta, tá? Por que a gente faz nesse seguinte formato, né? Eu acho que depois vocês olhando com calma, vocês vão conseguir enxergar. Justamente para ter tempo do professor assistir a aula. No dia seguinte ele senta, ele prepara o material, ele prepara o resumo, ele prepara o roteiro, para que no outro dia ele já esteja disponível para o plantão de dúvidas. Além de realizar a postagem no Classroom. Vocês vão ver também que eu tenho aqui em verde tudo que é do centro de mídias e em vermelho o que é Classroom
com alguns horários específicos. Por que horários específicos? Porque esses são os horários disponíveis do plantão de dúvida do professor. Às vezes um professor, principalmente lá no médio, mesmo professor de biologia, dá aula em todas as turmas, né? Nós temos 2 primeiros, 3 segundos e 2 terceiros. Então, o professor não ia conseguir dar conta de todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu organizei um cronograma de horário que o professor possa estar disponível para cada série em cada momento. Então, vamos analisar de novo o horário de segunda. Então, eu peguei lá em verdinho tudo que está programado para passar no dia 8, tá? No Centro de Mídias, que é Matemática, Ciência e Arte para o sexto, Matemática, Ciências e Arte para o sétimo, Matemática, Ciências e Arte para o oitavo. Daí eu retornei lá antes do planejamento, quais foram as aulas que eles tiveram no Centro de Mídias na quinta, e montei o plantão de dúvidas. Então, os alunos já sabem que no Classroom, atividades referentes à língua portuguesa, geografia e educação física da aula lá de quinta vai ser postado agora, tá? Isso já é um acordo, os alunos já sabem disso. Nós começamos com o esquema de plantão de dúvidas lá no início, quando adotamos o Classroom como ensino remoto, né? Então, isso eles já estão acostumados. E o plantão de dúvida, cada um tem o seu horário, ó, das 14 às 14h50, o sexto ano tem contato com os professores de língua portuguesa. Das 14h50 às 15h40, eles vão estar com geografia, das 15h40 às 16h30, educação física. E esses horários, ó, não chocam, caso o professor que atue no sexto também atue no sétimo e oitavo. Mesma coisa com nonos e ensino médio. Por que o nono foi separado da planilha aqui do sexto, sétimo e oitavo? Porque o nono tem aula no Centro de Mídias à tarde, tal qual o ensino médio. Então, para eles, o esquema é diferente. O plantão de dúvidas acontece de manhã, porque à tarde eles vão estar assistindo aula no Centro de Mídias. E para tentar ajustar esse horário, para que o ensino médio acorde um pouco mais tarde, né? Porque se a gente for considerar terceiro ano, tem aula até às 8 da noite, então o plantão de dúvida deles começa às 8h50, tá? Então eles conseguem dormir um pouquinho mais tarde. O nono ano não, o nono ano já entra às 8, porque a aula do nono ano começa ali às 2 horas e logo já se encerra, tá? E vai dar mais ou menos o tempo que eles estivessem no integral. E tem esse tempo também para o professor se organizar. Como nós somos... Dei uma quebradinha no vídeo porque meus cachorros começaram a latir. Então, como nós somos ensino integral, nossos professores não têm acúmulo de carga. Então, é mais fácil, com certeza, conciliar o horário do professor, né? Para não ultrapassar a carga horária dele de 8 horas, né? E os nossos professores se disponibilizaram a fazer isso também. Foi isso... Toda essa construção foi democrática, foi em conjunto com todo mundo. Então, o professor que vai estar lá dando plantão das 8h50 até as 10h50, ele tem toda essa pausa para ele retornar só lá para as 3, 4 horas para acompanhar a aula do Centro de Mídias, entendeu? Então, assim, é algo que o plantão de dúvidas a gente já estava utilizando. A postagem no Classroom unificada, organizada e programada é algo que nós vamos testar. Já conversei, socializei com todos os estudantes, eles acharam uma boa, porque até então a gente não estava tendo um roteiro de postagem no Classroom, então acabava às vezes sobrecarregando o estudante, né? Então, assim, é essa organização que nós temos no nosso cronograma de aulas da UE, baseados no Centro de Mídias, ok? Obrigada.